1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 10 e 11. A primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Eu quero falar alguma coisa. Não é tudo porque eu não tenho capacidade para isso. Mas eu quero falar alguma coisa sobre a maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus. Primeiro, a importância é a grandeza da graça de Deus. A definição dessa palavra graça, porque a gente prega e fala e parece que tudo que é crente tem 10, 15, 20 anos de igreja e sabe de tudo. E a gente muitas vezes deixa o novo convertido, os iniciantes na fé, boiando. O significado dessa palavra lá no original, né, no grego, é o favor espontâneo, benevolente, amoroso de Deus, imerecido de Deus para com os homens. Isso é a graça. O favor imerecido, espontâneo, benevolente, amoroso de Deus para com os homens. Em diversas religiões você encontra essas palavras. Diversas religiões falam de amor, falam de paz, falam de bondade e falam de misericórdia. Mas de graça, só o Evangelho. De graça, porque não há um entendimento de que o homem não tenha que pagar um preço para receber um favor de Deus. Só o Evangelho é que traz esse entendimento. O preço foi pago. Alguém pagou por nós. Isso é graça. Agora, quando nós falamos da graça de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é o sacrifício de Jesus. Está correto. É a expressão máxima da graça. Mas a graça de Deus não é só o sacrifício de Jesus. O fôlego de vida é graça. O ar que você respira é graça. A espessura da atmosfera que todo dia recebe o bombardeio de milhões de meteoritos. E se ela não tivesse essa espessura, os meteoritos invadiriam o planeta Terra e matariam a vida que tem aqui. Isso é graça. A água, as estações do ano, os alimentos, as frutas, as matas, florestas, os animais, o ser humano, isso é graça. Isso é favor de Deus. Em toda a Bíblia, nós vemos a manifestação da graça de Deus. Toda a Bíblia. Em Gênesis, a graça criadora. Em Êxodo, a graça que liberta o povo de Deus. Levítico e Números, a graça que estabelece regras para o povo de Deus viver melhor. Deuteronômio, a graça para você escolher o melhor, lembra? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Josué, a graça que vence obstáculos, inimigos intransponíveis. Aí você pode, em tudo tem graça. Juízes, a graça que liberta do inimigo opressor. Ruth, a graça para socorrer o desamparado. Tudo na Bíblia você vê graça. 1 Samuel, a graça para não deixar a lâmpada de Deus se apagar no seu templo. Tudo é graça. 2 Samuel, a graça que estabelece um reino que não terá fim, quando Davi é estabelecido rei. 1 e 2 Reis,
1ª e 2ª Crônicas, a graça que usa coisas inusitadas, de pouco valor, para que se tenha vitória. Um urubu, corvo-cora, que se alimenta um profeta. Uma pobre viúva alimenta o homem na escassez. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem prediz uma chuva. Uma água barrenta, o cara mergulha 7 vezes e é curado de lepra. 4 leprosos faz um exército fugir e livrar o povo de Deus de fome. Isso é graça, minha gente. Em toda a Bíblia você vê a graça de Deus. Esdras e Neemias, a graça para reconstruir o que foi destruído. Jó, a graça para dar em dobro aquilo que o diabo levou. Toda a Bíblia tem graça, meu irmão. Salmos, a graça que se manifesta em forma de poesia e adoração. Provérbios, a graça que se manifesta em forma de sabedoria. Toda a Bíblia tem graça. Toda a Bíblia tem graça. Eclesiastes, a graça que se manifesta em tempo oportuno. Cantares, a graça que produz intimidade. E aí você vai, os profetas, de Isaías a Malaquias, a graça que prevê o futuro. A graça que alerta para os perigos eminentes, a graça que corrige os erros do presente. Aí você entra no Novo Testamento, os evangelhos, a graça que salva, que liberta, que cura e opera milagres. Aí você vai para o livro de Atos, a graça que se manifesta com poder. Aí você vai para as epístolas, seja de Paulo, de João, de Tiago, de Judas, não é? A epístola aos Hebreus, a graça que manifesta conhecimento, que faz você crescer, amadurecer, graça que aumenta em graça, e Apocalipse, a completude da graça. E outra, de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, a manifestação máxima da graça de Deus. É graça, você está aqui, é graça, você está vivo, é graça, você é salvo, é graça. Aleluia. Número 2, a graça de Deus é suficiente, eficiente, é cheia de poder infalível. Para que a graça de Deus é suficiente? Você lembra que Paulo estava com um espinho na carne, já estava desesperado, pediu a Deus para livrar? 2 Coríntios 12, 9, e o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que é que o Senhor estava dizendo para Paulo? Paulo, a minha graça é suficiente. Não falta nada. A graça de Deus não é incompleta. A graça de Deus não atende parte. Ela é suficiente. Suficiente para quê? Eu vou dizer algumas coisas aqui. Para que a graça de Deus é suficiente? Número 1, para fazer você ser. O que é isso, pastor? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vamos então agora analisar o texto. A graça de Deus é suficiente para fazer você ser. Olha o que Paulo está declarando. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Dependência total de Deus. É a primeira coisa que ele está afirmando aqui. Depois ele vai dizer: sua graça para comigo não foi vã. Com certeza, o problema não está na graça de Deus, está na maneira que usamos a graça. O problema não é a graça, o problema é como usamos a graça.
Aí ele vai dizer: antes eu trabalhei mais do que todos eles. Eu não criei as oportunidades de trabalho, mas não deixei de trabalhar em todas as oportunidades que a graça me deu. É isso que Paulo está dizendo. O grande problema é que muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a graça oferece e depois a gente reclama da vida. E aí ele vai dizer uma outra coisa: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele está dizendo o seguinte: tudo que eu sou, tudo que eu estou fazendo, é que a graça de Deus nos faz ser o melhor. Qualquer profissão, irmão, que você abrir a boca aí, qualquer profissão, a questão não está na profissão. A questão está em como você usa o favor de Deus nessa profissão. Essa que é a questão. A profissão que eu tenho, olha o salário que eu tenho. Queridão. A questão não é a profissão. A questão é o que você está usando na oportunidade que Deus está te dando. Essa que é a questão. Eu já contei aqui, ele deve estar me ouvindo lá em Brasília. E vou repetir aqui. Eu aqui, uma vez, um irmão desempregado veio falar comigo, anos atrás. Pastor, estou desempregado, tenho família e tal. E aí eu era amigo da dona da loja Guitarra de Prata. Lá na Rua da Carioca 37. Ela patrocinava o meu programa de TV. Aí eu fui para a irmã e pedi a ela: eu estou com um rapaz, um cara bom, inteligente, está precisando de um emprego e tal. Manda ele vir aqui, pastor. Mandei o cara lá. 15 dias depois eu fui lá, porque eu recebia o recurso para pagar o programa. Quando eu entrei, 2 balcões gigantes, do lado esquerdo e do lado direito, procurei o cara, não achei. Aí falei: minha irmã, cadê aquele irmão que eu mandei aqui para cá? Ela me é sem graça, uma pessoa muito distinta. Aí disse: pastor, o cara estava desempregado há quase 1 ano. Pastor, ele falou que não trabalha sábado, porque a loja fechava às 14 horas, como as lojas no centro da cidade. Falei: como? Ele falou que não trabalha sábado, então... Eu falei: Jesus, me ajuda. O cara desempregado, com família para sentar. Muito bem. Passou um tempo, um outro irmão. Eu vou contar coisa boa. Um outro irmão, também. Pastor, estou precisando de emprego, não sei o quê. Eu falei: meu Deus, vou eu falar com essa mulher de novo. Mas eu sou um cara que eu não desisto. Eu não desisto fácil das coisas, não. Eu sou madeira de dar em doido. Pescoço de galinha. Aí fui a ela e disse: dona Leila, eu tenho uma outra pessoa. Será que a senhora dava uma chance? Ela falou: manda, pastor. A loja dela em expansão. Um outro detalhe. Deixa eu voltar ao filme um pouquinho. Eu estava na televisão, não tinha recurso para pagar programa, orando a Deus por uma porta. Senhor, como é que vai ser? Eu preciso de um patrocínio. Aí o pastor Santos, quem comprava o instrumento aqui era eu, equipamento. Aí o pastor Santos disse: Sheila, vê essa carta aí. Aí uma carta: saudações no Salmo 150. A nossa loja, Guitarra de Prata, é uma loja de cristãos, está sob nova direção, bababá. O Espírito Santo falou: vai? Eu falei: obrigado, pastor. Desci, peguei o ônibus, aquele famoso 350, passei Irajá, porque eu não tinha carro, a Kombi da igreja não estava disponível, e eu fui para o centro da cidade. Aí quando eu cheguei na loja, eu fiquei com medo. Uma loja centenária, velha. Um funcionário do lado esquerdo, num balcão, outro funcionário do lado direito, e a loja vazia. No final do balcão, uma moça e uma senhora. Falei: Jesus, será que é isso aqui mesmo? Vamos embora, já estou aqui, não vou voltar. Já andei mais de 1 hora de ônibus, agora vou voltar sem falar. Aí cheguei para a moça assim: filha, eu queria falar com a dona da loja, com o responsável. Eu sou pastor. Ela era a segunda, ela ouviu e disse assim: chega aqui, senhor.
Aí eu sentei na cadeira assim do lado. Eu disse, nós recebemos uma carta aqui da sua loja, que está sobre uma direção nova e que é de evangélicos. E eu tenho um programa de televisão que pode ajudar, porque eu sou da Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus tem banda, tem conjunto. E se me ajudar, Deus vai abençoar. Nunca vou me esquecer da palavra dela. Você é pastor? Eu falei, sou. Novinho. Pastor novinho, me chamando de senhor, tinha 24 anos. E ela com idade de ser minha mãe. Ela falou, o senhor é pastor? Sou. Eu vou acreditar na sua palavra. Essa loja aqui vem das minhas avós, para minha mãe. Eu sou funcionária da Receita Federal, tive que pedir licença-prêmio, que estava roubando. Assumi isso aqui para ver se eu consigo salvar. Eu falei, se a senhora investir no reino, Deus vai dar uma saída. Bem, resumo da ópera, a loja se tornou a maior loja na época de venda de equipamentos para o Brasil. Já teve mais de 100 funcionários e quando eu cheguei lá, tinham 4 funcionários. Brrr, vou adiantar o filme. Volto eu, aí pedi a ela, a senhora pode? Ela falou, manda. Bem, mandei o rapaz, membro aqui da igreja, amigo do Renascer. Aí ele foi para lá. Bem, chegou lá como vendedor, foi para o balcão como vendedor. Depois, o tempo passou a ser o gerente da loja. Depois, uma multinacional de instrumentos chamou ele para tomar conta do negócio no Brasil. A graça cria a oportunidade. Mas quem tem que usar e saber usar é você. Ah, esse emprego? O cara está desempregado. Ganhava 4 salários. Estou falando em tese. Aí aparece um emprego para ganhar 2. Não, meu nível é 4, então fica desempregado miserável. Porque muitas vezes a porta que Deus abriu para você entrar ganhando 2, amanhã é para você ganhar 10. O rapaz que eu falei, ele está vivo. Está lá em Brasília. E continua no ramo. Há mais de 25, de 30 anos. Está aí. Então, a questão não é a graça. Porque a graça de Deus é suficiente para nos fazer ser o melhor. Em que é graça? O que é a graça de Deus? Ela é suficiente. É isso que eu estou me propondo aqui a dizer alguma coisa para você. Dessa maravilhosa graça de Jesus. Primeiro, é que a graça do Senhor é suficiente para fazer ser. Segundo, é que a sua graça, a graça do Senhor é suficiente para salvar. É a graça que salva. É a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Ela é suficiente para salvar. Você não tem que pagar preço para poder ser salvo. Tito 2:11, a partir do versículo 11, derruba essa tese que a graça é para eleitos. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às cobiças mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e pura, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é para todo mundo, não é para um grupinho de privilegiados. A graça salvadora é o favor de Deus para o ser humano. O que a graça de Deus é suficiente? A graça de Deus é suficiente para suprir extremas necessidades. E não tem nada a ver com lógica humana. Não traga para a lógica humana a maneira que Deus vai operar nesse caos, nessa situação de extrema necessidade. Não custa nada lembrar o que está em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as desprezíveis, de pouco valor. Coisas desprezíveis, de pouco valor, o que Deus usa? As que não são
que ninguém sente falta, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então Deus não usa a lógica, Deus usa um urubu, o corvo córax, já citei, para sustentar um profeta. Olha como a graça de Deus é suficiente. Agora, cuidado! Não duvide da graça de Deus. Você pode perder a bênção. Tem uma história em 2 Reis, capítulo 7, quando Samaria estava cercada e o homem de Deus disse: amanhã vai ter sobra de comida. O capitão assessor do rei disse: se abrisse as janelas dos céus, isso seria possível. Ele duvidou. O profeta disse: você não vai participar disso não. E aí vem a história de 4 leprosos, o som lá, a primeira amplificação de som da história. Os sírios pensaram que vinha um exército, todo mundo fugiu, deixou tudo lá. Resumindo a história, eles voltam e dizem: está tudo lá. O rei manda inspecionar, é verdade. O povo sai e atropela o capitão na porta da cidade. Duvidou da graça? Está duvidando que Deus pode operar um milagre para você? Está duvidando que Deus pode mudar essa situação que você está vivendo? Eu quero profetizar e repetir: a graça de Deus é suficiente para suprir extremas necessidades. Acredite, meu irmão, a graça de Deus é suficiente para interferir nas circunstâncias da vida. Você sabia que o estado emocional nosso está ligado às circunstâncias da vida? Comprou um carro novo, fica alegre. O carro foi roubado e não tinha seguro. Fica triste. Deus abriu uma porta para um excelente emprego. Fica alegre. Foi mandado embora. Fica triste. Sabia que o nosso estado emocional está ligado às circunstâncias da vida? Mas você sabia que a graça de Deus te dá poder para interferir nas circunstâncias da vida? Vamos ao exemplo? O apóstolo Paulo e Silas, em Atos 16. Depois de apanharem em praça pública, tomarem varada, injustamente, serem colocados no cárcere inferior, com os pés amarrados no tronco, fezes e urina se misturam com o prisioneiro. A injustiça, dor física, dor emocional. Agora olha a diferença de quem tem a graça de Deus e quem não tem a graça de Deus. Diz a Bíblia que Paulo e Silas oravam e cantavam. Os outros presos, calados, escutavam. Paulo e Silas estavam alegres. Os outros presos, tristes. Paulo e Silas, cheios de esperança. Os outros presos, sem esperança. Paulo e Silas, aqui não é o final. Os outros presos, acabou a vida. Querido, quem tem a graça de Deus interfere nas circunstâncias da vida. Desculpa a expressão, o pau está quebrando no teu lombo, a situação está difícil, problema de tudo que é lado, mas você está aqui na casa de Deus, dando glória a Deus e aleluia, adorando o Senhor, abrindo a sua boca e louvando a Deus, e não permitindo que essas circunstâncias travem você, leve você para angústia, leve você para depressão. É a graça de Deus. A graça de Deus é suficiente para quê, pastor? Para se manifestar de forma surpreendente. Sabe o que significa surpreendente? Inesperadamente. De onde você não espera. Está lá Paulo e Silas cantando e louvando, vocês já sabem. De repente, diz a Bíblia, um terremoto. De repente, inesperadamente, um terremoto e muda tudo. Olha a descida do Espírito Santo em Atos 2:2. E de repente, um som veemente encheu toda a casa. Olha como é que é a graça. A graça te surpreende, meu irmão. Você está aqui cheio de lutas.
atravessando o momento mais difícil da sua vida, e de repente, Deus abre uma porta, e de repente, Deus usa alguém para te abençoar, e de repente, Deus toca no coração do juiz, e de repente, abre uma porta de emprego, e de repente, Deus muda a situação e cura essa enfermidade, e de repente, tira tua mulher e teu filho do hospital. Oh, graça surpreendente é a graça de Deus. A graça de Deus é suficiente para te levar ao triunfo e não fazer você retroceder. Vamos voltar para Paulo e Silas. Saem da cadeia. Tem as feridas lavadas pelo carcereiro. Cama, mesa e banho. Depois eles vão cumprir o propósito, vão consolar os irmãos na casa de Lídia. E o final do capítulo 16 diz que eles saíram da cidade. Não voltaram para a cadeia. Não voltaram para a prisão. A graça de Deus não retrocede. Ela te leva ao triunfo. Não vai voltar essa situação. Se voltar é porque você está errando. Se voltar é porque você está desprezando a graça. A graça de Deus tira você de uma situação para te levar ao triunfo. Não é para você voltar ao lugar da desgraça e da derrota. A graça de Deus se manifesta de maneira promissora e crescente. Olha Israel. No Egito, comia cebola e melão. No deserto, maná. Em Canaã, todo tipo de alimento. Olha a graça de Deus na vida do profeta Elias. No tempo de escassez, é alimentado com pão e carne. No tempo de extrema necessidade, é alimentado com bolo por uma viúva. Depois da chuva, todo tipo de alimento. Olha o texto que fala a nosso respeito. É interessante isso aqui. O texto que eu li, olha o que ele fala. O texto que eu li, ele diz o seguinte. Ele, depois de ter padecido um pouco, isso é, tem sofrimento. Agora a coisa vai começar a mudar. Ele mesmo vos aperfeiçoará, vai melhorar. Confirmará, vai te garantir. Fortificará, vai dar forças e te renovar. Fortalecerá, firme alicerce, fundamento inabalável. Agora o texto é o contrário, ele começa pelo final. O Deus de toda a graça que nos chamou à eterna glória. Olha como é que a graça de Deus se manifesta de maneira crescente e promissora. Vai chegar o dia que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte. Ele vai limpar dos teus olhos toda lágrima. Agora, número 3, eu estou chegando no final. Um alerta. Um alerta que eu quero dar à igreja. A deturpação da graça e o abuso da graça. A deturpação da graça e o abuso da graça. Duas coisas nesses tempos que estamos vivendo, que muita gente está confundindo, sabe? Muita gente está confundindo a deturpação da graça e o abuso da graça. Deturpação da graça, a graça sem graça, legalismo. Regras e preceitos dos homens em cima do povo. Aquilo que está em Colossenses, que a Bíblia nos fala, com muita propriedade, no capítulo 2, do versículo 20 ao 23, né? Tendo aparência, parece que é algo que vai ajudar, que vai beneficiar, mas não é de proveito algum, senão para a satisfação da carne. Doutrinas e preceitos de homens. Não tem nada a ver com a Bíblia. Mulheres com manga aqui, vestido aqui, cabelo aqui. Essa pintura é do capeta. Essa argola é corrente do inimigo. Então inventa um monte de regra. É graça sem graça. Bota o povo debaixo de um jugo desgraçado. Medo. Isso não é graça, irmão. Isso é graça sem graça. Agora tem a graça leviana. Pode pecar à vontade.
você está perdoado. É só love, só love, só love, só love. É só amor, só amor. Fique à vontade, meu filho. Ele perdoa. Vamos ver o que o apóstolo da graça fala? O apóstolo da graça é Paulo. Romanos 11, 22. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para conosco, a benignidade. Se permanecermos na benignidade de Deus, senão também seremos cortados. O apóstolo da graça fala de benignidade e severidade de Deus. Que conversa é essa? Que você pode viver de qualquer jeito, vivendo pecado e não tem problema. Pode adulterar, pode se prostituir, pode papar a namorada, não tem problema não. Pode ter mais de uma mulher, não tem problema não. Vem domingo na igreja, dá dízimo, dá oferta, canta, chora e a vida fora daqui. Pode fazer o que você quiser que está safo. Está precisando ler mais um pouquinho a Bíblia. Olha o apóstolo da graça em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 21, uma síntese. Ele fala por que Jesus Cristo no seu corpo pagou o preço. Para nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E ele vai dizer uma coisa interessante. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Como é que é esse negócio de um evangelho, de uma graça leviana, que você pode ver uma vida de pecado? Eu acho interessante, é o argumento estúpido e herético. Deus quer o coração. Deus quer o coração, vontade, sentimentos e mente. Então ele quer tudo, meu brother. Porque isso aqui comanda o ser. Não é que Deus só quer o coração. Que conversa fiada é essa? É a alma do homem que rege o corpo humano. Então que negócio é esse que é só o coração? Meu filho, não faça isso não. Não fala bobagem não. Você está falando besteira. Você não sabe o que você está falando. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para vos apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, durante todos os dias, no tempo que se chama hoje, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos o princípio da nossa confiança firmemente até o fim. Que negócio é esse que tu está garantido? Que negócio é esse que você está salvo e está acabado? Pode bagunçar o coreto que está garantido. Onde é que está isso na Bíblia? Olha o que eu li aqui, o escritor aos Hebreus. Então nós temos a graça sem graça, que é legalismo. A graça leviana, que você pode fazer o que você quiser, desculpa, e Deus vai quebrar seu galho. Deus não é macaco gordo. Não quebra galho de ninguém. E aí nós temos a graça de Deus. A graça de Deus. Está perdoado? Sim. Está cancelado? Sim. É verdade. Você não precisa pagar preço. Você precisa obedecer procedimentos. É aqui que é um engano de muita gente sobre a graça. Na graça de Deus você não paga preço. O preço foi pago. O preço da salvação foi pago. Está zerado. Agora você tem que obedecer procedimentos. Por quê? 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de ver, como está escrito. Sede santo porque eu sou santo. Procedimento. A graça salva, mas você tem que entrar no processo de santificação, de aperfeiçoamento. Cada vez mais longe do mundo, cada vez mais perto de Deus. Cada vez mais longe do pecado e cada vez mais perto da vontade de Deus. Então como é que é essa história de graça? Aqui, qualquer graça... Não, tá... não. Pode viver à vontade. Não. O preço foi pago. O procedimento é meu e seu. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É processo.
processo de santificação para entrar no estado de santidade. A graça tem procedimento. A graça não é leviana, não é para você viver de qualquer jeito. Olha o texto de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestará, vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes quando vivias nela, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem cita, nem bárbaro, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Isso aqui é a graça, é o procedimento da graça. Mas, olha só, olha que coisa linda, isso aqui é a Bíblia, meu filho, isso aqui é a graça, o procedimento da graça, é eu que tenho que fazer. Revesti-vos como santos e eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim também fazei vós. E sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, pela qual fostes chamados, domine em vossos corações e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Até a primeira parte do versículo 16. Isso aqui é graça, meu irmão. Como é que é a graça que você pode viver de qualquer jeito? Oh, querido, oh, meu amado, eu quero dizer uma coisa para encerrar aqui a minha palavra. Eu quero dizer que nós estamos aqui na ceia da graça. Não. Vou falar como os evangelistas, vocês não ouviram. Vocês não entenderam. Nós estamos participando da ceia da graça. O preço foi pago. É por isso que nós estamos aqui, oh meu irmão. É graça, é graça. Eu merecia o inferno. Eu não sou digno de estar aqui nesse púlpito. Eu não sou digno de ser seu pastor. É graça! É graça! Você é contado entre o povo de Deus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo de Deus, hoje sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. É graça, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É graça. Tem alguém aqui que pode louvar, que pode adorar ao Deus de toda a graça. É graça, meu irmão. Não é porque você é melhor, não é porque você é mais santo, não é porque você trabalha mais no reino. É graça, é favor. Não é porque você dá oferta, não é porque você dá dízimo, não é porque você trabalha em algum setor ou em alguma mordomia cristã. É graça! É graça!
Era para eu e você andarmos de joelho, minha gente. Era para eu e você entrarmos aqui no templo dando glória a Deus e aleluia. Não é para murmurar, não é para reclamar, não é para falar mal. É graça. Eu estou pisando na casa de Deus. Eu pertenço ao povo de Deus. Eu sou salvo por Cristo. É graça. É graça. É a maravilhosa graça de Deus. Tem gente aqui comigo para dar glórias a Deus pela graça. Tem gente aqui comigo para adorar o Deus da graça. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Você é templo do Espírito Santo. É graça. É graça, é favor de Deus, meu irmão. Você está vivo, eu estou vivo. É graça. Livramentos que você não vê, nem eu. É graça. Se colocasse na tela aqui, Deus permitisse colocar no telão, não é a vida de um pastor, de um irmão, de oração. Não. A vida de um crente, que ninguém sabe o nome dele. Pega aí, escolhe um crente aí. Eu vou botar um pouquinho da vida dele, daquilo do mundo espiritual que ninguém vê. Vou mostrar um pouquinho do que acontece no mundo espiritual. Você ia ver demônios lançando dardos, setas contra você. E você ia ver os anjos de Deus. Esse aqui não. Não, esse aqui não. Esse aqui está revestido da graça. Esse aqui não, você não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Macumba não pega em crente. É graça. É graça, você pode ficar de pé e exaltar o Deus da graça, meu irmão. É graça. Acontecem coisas que eu não vejo, acontecem coisas que você não vê. E Deus está trabalhando no mundo espiritual. Seus anjos são colocados à nossa ordem para te dar livramento, para te proteger, para travar demônios, para confundir inimigos, para deixar prostrado gente que te odeia, para livrar você de gente má. É graça, oh graça, oh maravilhosa graça. Eu repito, nós estamos aqui celebrando a ceia da graça. Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue. E nós estamos aqui celebrando o que, meu irmão? Nós estamos celebrando a manifestação máxima da graça de Deus. Jesus no Calvário, seu sangue derramado, o preço foi pago, está pago. A cédula que era contra nós está rasgada e cravada no madeiro. É graça! É graça! Oh, aleluia! Deus abençoe a sua vida. Não desperdice a graça de Deus. Não jogue fora a graça. Não trate a graça de Deus como algo leviano e comum. É o grande favor por nós que só o Evangelho produz.